Fala pessoal, beleza? Vamos gravar aqui a correção da PO de Física do terceiro bimestre da nona série do Ensino Fundamental 2 do Colégio Darwin. Prova que ocorreu, não me falha agora a data. Vamos lá. Então essa gravação, essa correção, ela serve para ajudar vocês, se tiverem ficado de recuperação, para poder entender melhor como foi a PO, para poder estudar para a sua REC 1. E também, se caso ocorra, a REC 2. É, eu indico que vocês se inscrevam aí no canal, dê o joinha para fortalecer o trabalho e estudem, no caso, pelo roteiro de estudos, tá? O roteiro de estudos da amplitude do conteúdo que vai ser cobrado e aqui dá uma amostra de como a gente espera que o aluno desempenhe aqui os conteúdos do movimento uniforme e uniformemente variado. Por falar nisso, por falar nisso, eu pedi para que os alunos façam uma ficha de estudos sobre os dois tipos de movimento. Então, antes de começar, a gente vai falar sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme é um movimento que não tem a aceleração. Isso garante a ele uma velocidade constante. Quando eu escrevo essas três letrinhas, quer dizer que a velocidade não muda. Isso quer dizer que você vai ter sempre o mesmo valor durante o deslocamento, um delta S dividido por um delta T. Quando a gente coloca delta, é sempre uma situação final menos inicial. Por exemplo, um delta de S é um espaço final menos um espaço inicial. Quando a gente coloca uma letrinha zero no pezinho da letra, significa inicial. Inicial. Quando for sem nada, é final. Por exemplo, se aqui eu disser que a posição é 5 metros e aqui a posição é 15 metros, se aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, se ele vai de A para B, o delta S é a posição de B menos a posição de A, o que vai ser 10 metros, porque ele andou de A para B. Agora, se ele fizer o contrário, de B de volta para A, então o delta S vai ser a posição de A, porque ele finaliza em A, e ele parte de B. Isso dá menos 10 metros. Então é importante lembrar que ΔS tem sinal. Se ele está andando para frente é mais, se ele está andando para trás é menos. Beleza? Se vai para cá é um ΔS positivo, se ele volta para cá é um ΔS negativo. Por isso tem que usar a posição final menos posição inicial. E o ΔT é o intervalo de tempo. Tá? O intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, na escola você tem um intervalo de 30 minutos. Ele começa numa determinada hora e termina em outro momento. Então, se você fizer a diferença das horas, a hora que termina menos a hora que começa, você descobre o intervalo de tempo de 30 minutos. Então, toda vez que tiver delta nessa disciplina, sempre é final menos inicial. Tá ok? A equação horária dos espaços. A equação horária dos espaços é como eu consigo localizar o corpo se eu informar o tempo. Então chama função horária do espaço. A função horária do espaço é S igual a S0 mais V vezes T. Então, o que acontece? Essa é uma função que você, sabendo o valor do tempo, acha a posição, e sabendo o valor da posição, você volta e acha o tempo. É o vai e vem, tá? É para isso que serve essa função. O aluno acha que tem que substituir todos os valores na equação todas as vezes, e não é assim. Então, o que que você vai ter que substituir? Você sempre tem que substituir a velocidade e a posição inicial. Essas duas variáveis você tem que substituir. Tem que descobrir e substituir.
Agora, se eu, por exemplo, pedir para você, calcule a posição no tempo igual a qualquer coisa. Então, o primeiro passo seria você inventar, né, um exercício. Então, você coloca lá. Deixa eu colocar em azul para não ficar um pouquinho melhor. Vamos supor que ele parte. Quando eu falo parte, quer dizer que o tempo é igual a zero da posição A. Então, por isso aqui eu sei que a minha posição inicial é igual a 5 metros, de acordo com o exemplo anterior. E aí ele atinge, né? Ele chega e ele chega em B em 2 segundos. Aí eu já tenho duas informações. Eu já sei que a minha posição final é igual a 15 metros e que o intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial, é igual a 2 segundos menos zero. Então, o intervalo de tempo são 2 segundos aqui nesse exemplo. E vocês já sabem que o delta S são 10 metros. Daqui a gente pode determinar a velocidade. Delta S sobre delta T. Então, ficam 10 dividido por 2. A resposta são 5 metros por segundo. Então, você já sabe quanto vale a sua velocidade e você também sabe a sua posição inicial. Então, você pode escrever a sua equação, equação horário do espaço. A posição inicial são 5 metros, 5 metros. Não precisa colocar unidade, né? Mas só para lembrar. E a velocidade são 5 vezes o tempo. Essa é a equação horária do espaço. E ela serve para quê? Se eu pedir, por exemplo, qual a posição, qual a posição em t igual a 5 segundos. Você vai lá para achar a posição, é S. Aí fica 5 da posição inicial, mais 5 da velocidade, vezes 5. Então, primeiro você multiplica, dá 25, mais 5 dá 30 metros. Quer dizer que em 5 segundos, a posição é igual a 30 metros. Para isso que serve essa equação. Uma outra pergunta. Em que instante ele passa pela origem? Pessoal, ele está perguntando em que instante, então ele está querendo saber em que tempo. A origem do espaço, vocês precisam lembrar que a origem do espaço é quando S é igual a zero. Então a sua trajetória sempre tem um ponto de origem. Esse ponto original é S igual a zero. Se ele não mudar, né? Se não for alterado no texto. Então o que que eu faço? Eu pego a minha equação, é a posição inicial 5 mais 5 vezes t, tá bom? E, e aqui vai dar um tempo negativo, quer dizer que foi antes do início do movimento. Você põe zero aqui, ó. Fica 5 mais 5t. Então, passa para a esquerda, esse aqui joga para lá, fica menos 5 vezes t. Multiplica todo mundo por menos um. Então, fica 5t menos 5 e passa dividindo. Menos 5 dividido por 5 dá menos um segundos. Então, o que que significa esse sinal negativo? Sinal negativo é antes do início do exercício. Então, antes de passar pela posição 5, porque nosso exercício estava assim, ó. Ele estava na posição tempo igual a zero em 5 metros, e ele passou no tempo igual a 2
segundos na posição 15 metros. Então, a origem ficaria, já que a gente está aumentando para a direita, a origem ficaria aqui. Origem. Significa que aqui seria menos 1 segundo. Então, seria 1 segundo antes, a resposta seria 1 segundo antes de ter passado pela posição 5 metros. Então, ele passa pela origem, 1 segundo antes de ter passado pela posição de 5 metros, tá bom? Antes de, entendeu? Se zero está em 5, 1 segundo antes ele estava na origem. Isso é mais ou menos o que a gente precisa aqui do movimento uniforme. Lógico, tem outros detalhes, mas é o básico que é apresentado. Tem um movimento um pouquinho mais interessante, que é o movimento uniformemente variado, tá? Que é da unidade 8. No movimento uniformemente variado, a gente já tem aceleração. Agora a aceleração é constante. E ela faz a variação da velocidade, isso demora um intervalo de tempo. Não esquece que variação de qualquer coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Então você vai ter que ter valores de velocidade alterando, ou aumentando, ou diminuindo. Intervalo de tempo eu já expliquei. Aí surgem equações para velocidade e para o espaço. Então seriam as equações horárias, porque tem que ficar em função do tempo. Equação horária da velocidade, e aí é V igual a V zero mais a aceleração vezes o tempo, tá? Eu estou desconfiado que a gente usou alfa na aula, mas tudo bem. Aceleração A. Muito bem. Ahn, e também pode ter a equação horária do espaço. Espaço é oposição, é a mesma coisa, tá? Então, S é igual a S zero mais V zero t mais A sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, tá? Para esta prova, não precisa mais do que isso, tá? Não precisa mais do que isso. Mas depois a gente explicou também que existe a equação de Torricelli, e a equação de Torricelli é V final ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o delta S. Ela é uma equação boa porque ela é atemporal, ela não tem tempo. E uma outra que seria a velocidade média, que é delta S dividido por delta T, pode ser igual à média das velocidades, que é igual à velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Então, nesse caso, você pode fazer a velocidade média igual à média das velocidades. Isso ajuda bastante também, tá? Então, aqui é o suficiente para a gente resolver. Vamos, então, visitar. Ah, tem uma coisa que eu queria falar, que o livro fala muitas e muitas vezes, eu deixei até um espaço aqui, que é sobre inverter o movimento. Então, sempre que você inverter o movimento, ao inverter o movimento, sempre a velocidade fica igual a zero, né? Porque inverter o movimento é quando a velocidade ela passa do sinal positivo para o sinal negativo, quer dizer, de progressivo para retrógrado, ou do negativo para o positivo. Em todos os casos, a velocidade tem que ser momentaneamente zero. Então, sempre que aparecer inverter movimento, velocidade igual a zero. Então, vamos então
Vamos à correção dos exercícios da PO de 2025, do terceiro bimestre nono ano do Fundamental 2. Vamos lá, gabarito. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Letra A. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar. E letra B. Escreva a função horária do espaço desse movimento. Bom, então vamos à correção assim. É muito importante que você perceba que aqui eu coloquei o tempo igual a zero. Significa que isso daqui é a posição inicial, beleza? É importantíssimo. Outra coisa, isso já respondeu a meia questão aqui, né, do item um. Então eu posso dizer que o S0 é igual a 160 metros, né? Isso por quê? Porque o tempo é igual a zero. Então, se pedir posição inicial, espaço inicial, tem que ser a posição onde ele está no tempo igual a zero, ok? Depois, a gente tem que responder a velocidade. Tem que fazer um delta S dividido por um delta T. Tem que ser uma posição final menos uma posição inicial, dividido por um tempo final menos um tempo inicial. Pessoal, qualquer delta S serve, qualquer respectivo delta T. Por exemplo, vamos supor que eu vá do 120 para o zero. Então, eu tenho que pegar o tempo que vai de 1 até 4. Então, na tabela, você pode pegar qualquer valor. Eu vou fazer assim. A minha posição final, aqui seria o fim e aqui seria o início. Minha posição final é zero. Minha posição inicial é 120. O meu tempo final é 4 e o meu tempo inicial é 1. Então, ficou menos 120 dividido por 3. Então, a velocidade é igual a menos 40 metros por segundo. A velocidade ser negativa, essa velocidade ser negativa, significa que é um movimento andando para trás. A gente chama de movimento retrógrado. Andando para trás, tá bom? Então, a resposta era essa aqui. E a outra resposta era essa posição aqui, meio ponto cada um. Escreva a função horária dos espaços. A função horária dos espaços é S igual a S0 mais VT. A gente apelida isso aqui de sorvete. Sorvete, tá? A posição final você deixa, a inicial você localizou no item anterior, que é 160, mais a velocidade, que tem que pôr menos 40 com sinal, vezes o tempo. Então, ficou S é igual a 160 menos 40 vezes T, tá bom? Não substitui nada, não precisa fazer nenhuma conta. Não pode fazer 160 menos 40 porque o 40 está multiplicando pelo tempo. E não é para fazer porque eu não falei em que momento que eu quero a posição. É só essa a resposta valendo um ponto. Vamos para a próxima questão. Fala assim: às 13 horas, um ônibus partiu de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades são 100 quilômetros. E o motorista manteve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora ao fazer esse percurso. A que horas ele chegou em Laguna? Então pensa, aqui você tem o caminho do ônibus. Ele saiu aqui de Florianópolis para chegar em Laguna. Ele disse que são 100 quilômetros e ele manteve 60 quilômetros por hora. Ele saiu de Florianópolis às 13 e ele quer saber em que momento que ele chegou em Laguna. Bom, é legal, né, a gente lembrar que essa equação aqui, ó, ela pode ser manipulada, né? Delta S dividido por delta
ΔT. Porque eu sei a velocidade e eu sei o ΔS. Então, se eu descobrir o ΔT, eu consigo prever em que hora que ele chega em Laguna. Legal. Então, para facilitar a vida do aluno, eu, né, faço uma pirâmide, coloco espaço, velocidade e tempo. Se eu quiser o espaço, você multiplica o que está aqui embaixo. Então, fica espaço, seria, né, ΔS, se você preferir. O delta S seria a velocidade vezes o delta T. Se eu quiser saber o tempo, eu vou dividir. Eu vou dividir uma coisa pela outra. Então, se eu vou fazer o tempo, eu vou fazer o delta S dividido pela velocidade. Então, como a ideia é achar o delta T, eu vou pegar o delta S, 100 quilômetros, e vou dividir por 60. Corta, corta. 10 por 6 é a mesma coisa que 5 sobre 3. Só que tem que lembrar que são 5 sobre 3 de horas. E lembra que uma hora são 60 minutos. Então eu vou trocar. Vou achar esse intervalo de tempo em minutos. Fica 5 sobre 3 vezes 60. Você simplifica o 3 e o 60, dá 20. 20 vezes 5 ou 5 vezes 20, vão dar 100 minutos. Mas 100 minutos você pode tirar uma hora, tira 60. Então, se você tirar 60, sobra 40 minutos. Então, vai ser uma hora, aqui eu tirei uma hora, e 40 minutos. Se você partiu às 13, você vai chegar mais uma hora, vai ser às 14h40. É esse o horário que você vai chegar. 14h40, letra B de bolacha. Tá bom? Esse era o teste 2. Bom, a velocidade do automóvel é positiva. Se a velocidade do automóvel é positiva, quer dizer que em cima da trajetória ele está andando na direção progressiva. Progressivo. O movimento é progressivo. O movimento é progressivo. O movimento é retrógrado? Não, se a velocidade fosse negativa. O movimento é necessariamente uniforme? Ninguém falou, né? Para ele ser uniforme, necessariamente a aceleração tem que ser igual a zero e ninguém falou. É necessariamente variado? Também ninguém falou. Para ele ser variado, a aceleração tem que ser diferente de zero e ninguém falou. É necessariamente acelerado? Também ninguém falou. Quer dizer, quando que ele é acelerado? Ele é acelerado quando a velocidade for positiva e a aceleração for positiva, ou a velocidade for negativa e a aceleração também for negativa. Quer dizer, quando velocidade e aceleração estão na mesma direção, ele é acelerado. Então a resposta é letra A. Exercício 4. Duas cidades A e B estão separadas por 300 quilômetros, medidos ao longo de uma estrada, que as liga. No mesmo instante, um móvel P passa por A dirigindo-se a B, em que o móvel Q passa por B dirigindo-se a A. Seus movimentos são uniformes e suas velocidades sem sinal são 80 e 70. Sem sinal são 80 e 70. O instante de encontro e a posição de encontro. Para achar um instante de encontro, eu vou fazer a forma mais tradicional e depois eu vou mostrar algo diferente para vocês. Então, pensa, eu tenho uma estrada, vamos orientar ela para cá. Aqui você tem a cidade A e aqui você tem a cidade B. A distância entre A e B são 300 quilômetros. Beleza. Aham. No mesmo instante que P passa por A, indo para. Então, você tem um objeto P, está andando a 80 quilômetros por hora. E você tem um objeto Q está andando no sentido contrário, com 70 quilômetros por hora. Ok. Então, como é que eu respondo o instante de encontro? O instante de encontro, a gente precisa criar as equações e igualá-las. Então, você tem que criar a equação do espaço de a equação do espaço de B, e fazer o espaço de A igual ao espaço de B.
Então a ideia é essa. Então o que que eu faço? Eu pego a equação do espaço, S0 mais V vezes T, escrevo a equação para o objeto, no caso não é A nem B, é P e Q. Vou pegar o objeto P. O objeto P está na origem. Vamos supor que aqui seja igual a zero. Então aqui vai ser igual a 300 quilômetros de distância de A. Então você adota um ponto zero e o outro ponto a distância de 300. Então a cidade A é zero, o ponto P está na cidade A, ele está na posição zero. E ele está andando para o lado positivo da orientação, indo para o lado positivo do 300, com velocidade de 80 vezes t. Pronto. Agora, o B, não, B não, quem está no B é o objeto Q. O objeto Q está na posição 300 e ele está voltando, ele está vindo para trás. Então, esse 70 é negativo porque ele é contra o nosso referencial. Nosso referencial é positivo para a direita. Então, essa velocidade aqui é menos e essa velocidade aqui ela é mais. Então, desse jeito, eu vou colocar 300 menos 70 vezes t. Aí você pega a equação do SP, que é 80 vezes t, igual a no SB, que é 300 menos 70 vezes t. Letras para um lado, números para o outro. Esse 70t vai para a esquerda. Fica 80t menos 70 vai virar mais 70t é igual a 300. 80 com 70 são 150t igual a 300. Então, está multiplicando, passa dividindo. O t é igual a 300 dividido por 150, o que vai dar 2 horas, porque o tempo está em horas. A resposta aqui tinha que ser 2 horas. Tudo bem? Essa era a resposta da letra A. Então, o que que você faz para achar encontro? Escreve a equação dos dois objetos, iguala, resolve a matemática, acha o momento do encontro. Só que na letra B, ele pede a posição. E a posição é o S. E o S é o sorvetão. É o sorvete, quer dizer, SS0 mais VT. Você pode pegar a equação de A, ou pegar a equação de P, ou a equação de Q. Eu vou pegar a equação do P, que está mais fácil, porque ela é 80 vezes t. Como o tempo que demorou para se encontrar são 2 horas, é só substituir aqui. SP é igual a 80 vezes 2. Então, SP é igual a 160 quilômetros. Então, aqui fica 160 quilômetros. Então, essa aqui seria uma forma, né, pautada em equações para que se resolva as situações de encontro. A outra situação é como se você pensasse com velocidade relativa, pelo menos para achar o tempo. Se você pensar que você tem 80 para um lado e 70 para o outro, relativamente, esses dois aqui, eles estão se aproximando à soma. Nesse caso aqui, a gente soma os dois. Aproxima a 150 quilômetros por hora. E se ele tem 300 quilômetros de distância, em 300 quilômetros a 150 vai demorar num intervalo de tempo de 2 horas. Então aqui seria um jeito de pensar, tá? Se você entender, se você consegue explicar isso direitinho na prova, é uma forma. Se, por exemplo, você sabe que o intervalo de tempo, o tempo é 2 horas, e você está andando a 80 quilômetros por hora, por exemplo, o objeto P está andando com a 80 quilômetros por hora. Se você multiplicar por 2 horas, isso vai dar 160 quilômetros. Também é uma possibilidade, tá? Então, eu gosto das equações porque todo mundo resolve e tem também pelo ponto de vista lógico, né? Como se fazer. Só funciona se os dois estiverem vindo um de contra o outro. Gente, exercício 5. Então ele fala: um móvel desenvolve um movimento uniformemente variado com a função s igual a 5 menos 2t mais 3 meios de t quadrado. Sabendo que s é o espaço em centímetros e t o tempo em segundos, determine
a velocidade inicial v0 e a aceleração escalar do movimento. Galera, é só você pegar a equação que foi dada, vou copiar aqui, ó, 5 menos 2 vezes o tempo, mais 3 sobre 2 vezes o tempo ao, e escrever a equação básica, o sorvetão. S0 mais V vezes T mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. E aí você pega e compara e iguala. Por exemplo, dá para perceber que esse 5 é S0, que esse menos 2 é a velocidade, e que esse mais 3 sobre 2 é a aceleração sobre 2. Só de comparar a equação originária e a equação preenchida. Então, a velocidade escalar inicial, que é essa aqui, V0, ficou fácil. A V0 é igual a menos 2, tem que pegar com sinal. No caso, é centímetros por segundo. Centímetros por segundo. E ele quer também a aceleração do movimento. A aceleração, eu tenho o quê? A aceleração sobre 2 é igual a 3 sobre 2. O que significa que a aceleração é igual a 3 centímetros por segundo ao quadrado. Muito interessante. Essas eram as duas respostas de meio ponto cada uma. Agora, ele quer saber a posição do móvel no instante 2. Então, você vai ter que substituir o tempo de 2 na equação da posição. S, sorvetão. S igual a 5 menos 2 vezes t mais 3 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Substituindo por 2. S igual a 5 menos 2 vezes 2 mais 3 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. Então, eu preciso fazer primeiro a potência dessa primeira parte, e a multiplicação eu já posso adiantar aqui. Então, ó, 5 menos 2 vezes 2 dá 2, aqui é sinal negativo 4, menos 4, mais 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4 dividido por 2. O 4 e o 2 eu posso simplificar, então aqui eu posso simplificar, então aqui vai ficar 2, e 2 vezes 3 é 6. Muito bem. Então está ficando, o S é igual 5 menos 4, 5 menos 4 dá 1, e aqui 2 vezes 3 é 6. Então o S é igual a 7 centímetros. Essa era a segunda resposta. Só fazer a conta. Tá bom? Beleza, vamos aí para a última questão. Um móvel em MUV tem sua velocidade escalar variando no decorrer do tempo, segundo os dados da tabela. Temos uma tabela de velocidade em função do tempo. Ele determina a velocidade escalar inicial e a aceleração do movimento. Pessoal, quando fala inicial, inicial significa no tempo igual a zero. E no tempo igual a zero, aqui é o valor do V0. Então, a primeira resposta, a velocidade inicial é igual a 3 metros por segundo. Essa já era meio ponto, só saber ler a tabela. Para achar a aceleração, nós temos que fazer um delta de velocidade por um intervalo de tempo. Eu vou escolher qualquer número, certo, tá? Eu vou escolher aqui, ó, para ficar mais legal. Vou pegar daqui até aqui, ó. Eu vou fazer do 2 até o 6. Esse vai ser meu delta t. E vou pegar do 2 e vou até o 0. Esse aqui vai dar meu delta v. Então, a aceleração delta v vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por o tempo final, que é 6. Opa, eu já posso substituir, né, gente? Acho que não precisa ficar com essa frescura. É a velocidade final. A velocidade final é 0 menos a velocidade inicial, que é 2, e o tempo final é 6 e o tempo inicial é 2. Fica menos 2 dividido por 4. Então, a aceleração fica menos 1 sobre 2. Fica menos 0,5, aqui é em metro por segundo ao quadrado. Unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Esse é o segundo
meio ponto para completar. Depois, na letra B, escreva a função horária da velocidade e determine uma velocidade em 12 segundos. Então, a equação é o vovô ateu, V igual a V0 mais a aceleração tempo, V igual a V0 a gente pegou no gráfico valendo 3, a aceleração deu menos meio, vezes o tempo. Então, isso daqui era uma resposta 0,5 pontos. Agora, faz uma previsão para o tempo igual a 12 segundos. Então, a velocidade é igual a 3 menos 0,5 vezes 12. V igual a 3 menos 6, que dá menos 3 metros por segundo. Isso aqui. Tudo bem? Então, essa aqui foi a prova do nono ano desse ano. Beleza? Então, continue estudando. Vamos nos preparando aí para a última prova do ano, prova do quarto bimestre, que tem mais assuntos aí para a gente abordar. Beleza? Qualquer dúvida, procure a gente, tem o núcleo de estudos e curta nossos vídeos. Fui. Tchau e